Eu pensei assim, será que se eu tivesse falado, eu poderia ter evitado o estupro? Olá, eu me chamo Cleide Mello, sou advogada, sou fundadora do Projeto Rosas. Projeto esse que visa a proteção às mulheres vítimas de violência, às mulheres, às crianças, o adolescente, que muitas das vezes está dentro desse mesmo contexto de violência. Hoje nós vamos estar conversando com a Daiane. A Daiane foi vítima de violência desde muito cedo e eu vou estar dando a liberdade para que a Daiane possa falar para mim qual foi a sua vivência, Daiane, com a violência. Como que começou e como que você está hoje? Eu gostaria que você estivesse falando um pouquinho para que a sua voz pudesse ecoar e outras mulheres ou crianças ou adolescentes, aonde venha se chegar hoje o seu relato, possa ser um despertar. Como que começou a violência na sua vida, Daiane? Meu nome é Daiane, eu tenho 27, quase 28 anos. Sou mãe de 3 meninos, casada há 12 anos. E houve abuso comigo, que eu me lembro, aproximadamente dos 4 até mais ou menos os 10 anos. Eu me recordo assim na minha mente, né? Porque eu fui saber o que era abuso quando eu casei. Porque eu não tive pai e assim a gente foi criado sozinha, como eu te comentei, com a minha mãe. Então, a gente nunca soube o que era sexo em casa, né? A mãe não tinha liberdade de contar também pra gente e nos orientar. Eu acho assim, como hoje eu tenho cuidado com os meus filhos, eu passo isso pra eles. Então, eu lembro de cenas na minha cabeça, quando eu tinha mais ou menos 4 anos. É a primeira vez que eu tô falando, eu quero estar falando, porque eu acredito que tem muitas mulheres, como eu, que nunca tem às vezes vergonha, porque às vezes assim pensa que o abuso é só um estupro que vê na mídia, mas o estupro na verdade eu acredito que já é um passar de mão, como aconteceu comigo, né? A minha mãe, ela é mãe de 3 filhos sozinha, então ela é obrigada a deixar eu com uma certa pessoa para cuidar de mim quando não tinha creche. E numa dessas vezes eu acordei com um homem mexendo nas minhas partes íntimas. Ele falou que ia mexer a coberta e arrumar a coberta pra mim. Era um dia, assim, é uma memória que eu tenho muito, muito grande na minha mente, assim. Que eu acordei, eu cheguei, era um dia de frio, como hoje. E a minha mãe me deixou, a mulher foi dormir e me deixou, ela me botou em outro quarto pra mim dormir também. E nisso aquele homem, o esposo dela, levantou e disse que ia estar ajeitando a coberta pra mim. Mas nisso ele começou a mexer nas minhas partes íntimas. Ele tomou como aproveito uma criança inocente e ele dizia assim, vem aqui com o avô. E naquela minha inocência eu sentava no colo dele e era até escondido. Eu fico pensando assim que, quem sabe, até mesmo as pessoas ali da família dele sabiam o que ele fazia. Mas como às vezes muitas pessoas escondem, né? Então sempre houve silêncio. Sempre. Sempre os abusadores, eles estavam te cercando. Uhum. Você sofreu somente esse abuso aos 4 anos de idade ou tiveram outros episódios, Daiane? Não, eu lembro, tem muitos pontos na minha cabeça, assim, na minha mente que eu lembro. Desse fato, do pai da minha madrinha, que eu considerava como avô, de me chamar no colo, passar as mãos nas minhas partes íntimas. Esse outro homem que era o marido de uma senhora que cuidava de mim quando eu não tinha creche. E uma certa vez, os filhos dela já eram adolescentes, eu também já devia ter ali beirando os 6 anos. Ela pegou ele fazendo coisas comigo e ela me bateu. Ela não corrigiu os filhos dela, porque como ela já tinha me batido e falado que eu era culpada, eu não contei pra minha mãe. Então, assim, até uma idade, até hoje, assim, muitas vezes eu pensava, assim, que eu era culpada. Mas como é que eu vou ser culpada, uma criança de 4 anos, de se insinuar para um homem? Para um rapaz, porque pra mim, 17 anos, hoje em dia já é um homem. Eles já sabem bem o que estão fazendo. Então eu me calei, eu fiquei quieta, eu não falei pra minha mãe.
E assim foi acontecendo. Quando não era eles, era o pai da minha madrinha. Só que quando eu tinha mais ou menos 9 anos, a minha mãe se mudou de casa. E ali, quando eu maiorzinha, ela já começou a deixar a gente mais sozinhos. Como eu te falei, eu não culpo a minha mãe, porque a minha mãe era obrigada a nos deixar para trabalhar. Nenhum de nós, minha mãe era mãe solteira, 3 filhos, e ela não tinha condição, ela teve que se manter sozinha, se virar sozinha. Nenhum teve pai, então eu não culpo ela de maneira nenhuma. Hoje eu falo para meus filhos assim, que ninguém pode mexer na parte íntima deles. Eu tenho 3 meninos. Eu tenho o Caio de 11 anos, o Enzo que vai fazer 8 e o José agora. Então o Caio, eu sempre falo pra ele assim, que a parte íntima deles ninguém deve mexer. Com uns 3 aninhos a gente já ensinou ele a tomar banho pra ninguém mexer nas partes íntimas deles. Então ele já toma o banho por conta. Às vezes ele fica até com vergonha e fala assim, mas não, se dá menino, né, correndo, assa ali a parte do pipi. Mãe, passa uma pomadinha aqui. Eu falo, não, Caio, a mamãe vai te dar, tu passa. Ele é meu filho, eu tenho respeito com meu filho, mas eu oriento eles a quem tem cuidado. Porque aconteceu comigo como? Uma pessoa que era pra cuidar de mim. Não era pra ter feito o que ele fez comigo. Me afeta muito hoje em dia, muito. E a minha mãe veio falar pra mim que eu tinha que ser mais mulher, que eu tinha que me impor, que eu não podia qualquer coisa estar chorando. O meu esposo falou pra ela que ele me entendia, que eu era daquele jeito, porque tinha acontecido coisas comigo de quando eu era pequena. Então ela veio me perguntar o que havia acontecido. Eu não quis. Eu não abri pra ela, assim, não falei claramente pra ela como eu tô falando pra você. Eu não tive essa coragem. Mas aí eu sempre me culpei. Eu sempre fiquei pensando assim, por que tu não liga lá pra tua madrinha e fala o que ele fazia contigo? Ele é vivo ainda. Por que você não vai naquela mulher que cuidava de você e fala o que o esposo dela fez pra você? Só que eu acho que assim, a justiça de Deus, ela é maior. E anos depois eu soube que um desses homens que fez isso comigo, ele foi preso por estupro. Eu pensei assim, será que se eu tivesse falado, eu poderia ter evitado um estupro? Será que se eu tivesse sido falado pra ela o que aconteceu comigo, pra minha madrinha, eu fico pensando às vezes que as próprias netas dela podem estar sofrendo abuso. Porque ela tem muitas meninas. E eu já fui visitar ela hoje em dia, assim, e eu vejo que ele pega as meninas no colo. E eu fico pensando assim comigo, que será que ele não faz o que ele fez comigo na infância, com essas crianças? Só que eu também me prende, é uma coisa assim que eu tenho presa dentro de mim. Já por muito tempo assim eu chorava sozinha. Hoje em dia eu já não. Eu sou bem curada disso. Lógico, é uma coisa que dói. Eu fico vendo coisa na TV que eu não imagino que a pessoa tenha coragem de fazer isso com uma criança. Se masturbar numa criança, numa calcinha de uma criança. Olha essa tua filha assim, ela é alegre, ela é sorridente, se ela começa a se isolar, alguma coisa estranha está acontecendo. Se ela chora por qualquer coisa, se ela chora do nada, alguma coisa aconteceu. Olha, se ela tinha carinho por uma pessoa e depois ela começa a não gostar mais daquela pessoa, que foi o meu caso. Eu tinha muito carinho por esse senhor. Eu tratava esse senhor como meu avô. O adolescente, ele tá muito choroso, e seja ele do sexo masculino ou do sexo feminino. Sim, porque o abuso acontece vice-versa, tanto com o menino e com a menina. E às vezes, pela correria do dia a dia, os pais, eles negligenciam. Sim. E eles não observam que aquela conduta, na verdade, é uma conduta de defesa. Sim. E na verdade aquela criança, ela pode estar sofrendo aquele abuso. Há pouco tempo agora eu fui sabedora sobre 2 crianças, 2 adolescentes, que eles contaram agora nesse período de pandemia aos pais que eles estavam sendo abusados por um tio. Sim. E isso já vinha ocorrendo há algum tempo. Eles agora, um tem 11 anos, o outro tem 9, mas isso é coisa de ocorrência há anos. E o tio, ele permanecia nessa conduta de abuso, e somente agora que os pais estão em casa, que os pais puderam ter esse contato e eles contaram. Daiane, eu quero te agradecer
pela sua disponibilidade, pela sua coragem. Você tem 28 anos. Eu sei que há mais de 20 anos você se manteve em silêncio e que hoje seja o início de um estopim para que a sua voz continue ecoando. Eu quero dizer a você, mulher, jovem, adolescente, até você, criança, que esteja vendo esse vídeo, se você estiver sofrendo um abuso, conte. Conte para sua mãe, conte para o seu vizinho, conte para alguém da sua confiança. Tem um número de telefone, o número é 180. É só você discar 180. No 180 é 24 horas de atendimento para a criança vítima de abuso. Então, por favor, você vizinho, você parente, denuncie. Basta somente você desconfiar. A denúncia, ela é somente da desconfiança. Nós não estamos acusando, mas nós precisamos dar voz a quem não pode falar. Porque a criança, ela se omite, o adolescente, ele se introverte, na verdade, e muitas das vezes os pais acham que é o momento da adolescência, né? O que você falou foi muito importante quanto à mudança de comportamento. Então, você pai, você mãe, você responsável, você avô, você avó, observe esses comportamentos. O adolescente que não quer mais ter contato com aquele ente querido, não quer mais estar naquele ambiente com aquela pessoa a qual ele tinha o contato. A criança, o adolescente que chora muito, que parou de falar, por favor, desperte. O Projeto Rosas, ele está aqui para também te ajudar. Nos procure, tá? Nós vamos estar te dando a orientação, seja ela jurídica, seja ela no âmbito psicológico, seja um recomeço. Nos procure, nós estamos aqui para te ajudar. Muito obrigado, viu, Daiane?